Deixa eu só te Tudo apresentar, bom? o professor Daniel Queiroz é o primeiro um grande amigo, assim, eu tenho uma relação muito próxima com o Daniel, uma admiração muito grande pelo professor Daniel, pelo advogado Daniel, pela pessoa do Daniel, um querido amigo. Mas eu acho que, antes de tudo, ele é um grande especialista, né, no tema que a gente vai tratar hoje. A questão da terceirização é um dos assuntos que o professor Daniel trabalha, não só tem a visão teórica, mas também a visão prática. E o Daniel ele é mestre, doutor pela UERJ, ele é professor titular do IBMEC, né, meu colega lá de instituição, é professor também adjunto da UERJ, né, da Unirio, é advogado, é consultor jurídico, enfim, não faltam aí atribuições e qualificações acadêmicas para o Daniel. E o tema que a gente resolveu aqui escolher para a nossa live de hoje é um tema sempre importante, não só para quem estuda direito administrativo e direito do trabalho, mas também é um assunto que tem relevância prática, fundamental, não só para aqueles que advogam com as empresas, mas também aqueles que advogam no âmbito do setor público. Né? Eu posso falar da Procuradoria, na nossa especializada trabalhista, eu diria que grande parte das ações, a maioria esmagadora das ações, envolvem responsabilidade subsidiária do poder público municipal em razão do descumprimento de encargos trabalhistas pelas empresas terceirizadas. Então, esse é um assunto que sempre gerou muito debate teórico e prático, e a gente vai tentar abordar, né, Daniel, hoje algumas novidades, chamar assim de novidades, a questão da reforma trabalhista, que veio lá em 2017, decisões do STF sobre a questão da terceirização poder envolver a atividade de fim e não só a atividade de meio. Enfim, é um tema que está todo momento sendo debatido e a gente escolheu esse tema por essa relevância e por essa atualidade, um tema que é sempre atual. Então, Dani, assim, eu deixo com você primeiro as palavras iniciais, né, enfim, as considerações iniciais, mas se você já puder depois engatilhar para uma primeira análise, para a gente começar a esquentar aqui o tema, né? Você falasse um pouquinho já no início também da questão histórica da terceirização na administração pública, especialmente o contexto do Decreto-Lei 200/67, que consagra o tradicional princípio da descentralização. E aí você pode falar um pouquinho nessas considerações iniciais também desse contexto histórico da terceirização na administração. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Perfeito, o prazer foi todo meu, agradeço, é todo meu, agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade. Espero estar à altura do desafio, né, meu amigo? Dividir uma live com você é uma baita responsabilidade pela sua capacidade, né? Aqui, os elogios decorrem muito mais da sua generosidade do que de qualquer outra coisa, qualquer qualidade que eu possa ostentar, né? Você é um ícone aí do direito administrativo, sobretudo do direito público em geral. A administração, a admiração é recíproca, né? A sua atuação junto, sobretudo, à administração pública municipal, né? Na qualidade de procurador do município, é exemplar, e todo o trabalho que você tem conduzido aí à frente do Centro de Estudos, eu tenho acompanhado aqui como de forma ávida, né, pelas próximas lives, por tudo que você vem desenvolvendo, e lógico, é exemplar, né? Acho que a PGM, todos nós, ganhamos imensamente, né, com a questão que se implantou, né? Também renovo aqui o agradecimento ao querido amigo e xará, né, Daniel Bucar, né, o procurador-geral nesse momento, também colega nosso do IBMEC e uma pessoa gentilíssima. Então, é uma grata satisfação ter a oportunidade, ainda que de contribuir modestamente, participar dessa série de lives. E eu espero que o assunto aqui seja de fato de interesse, né, e que de algum modo eu possa trazer alguma luz sobre essa questão que parece algo já debatido de há muito tempo, né, mas sempre retorna e com novas nuances, né, principalmente dentro desse contexto de flexibilização das relações de trabalho que nós vivenciamos, né, e que abarca um panorama até mais amplo, né? Hoje a gente fala de uberização, hoje a gente fala da própria terceirização, temos o trabalho intermitente, né, temos as próprias medidas, né, que são adotadas para a preservação
do emprego e da renda nesse contexto de pandemia que a gente hoje ainda vivencia, mas que acabam também trazendo medidas de flexibilização às relações de trabalho, né? Ontem mesmo foi editada uma nova MP permitindo por mais 120 dias a redução proporcional da jornada e da remuneração e também a suspensão temporária dos contratos de trabalho, né? Então, tudo isso acaba, algo que já tinha sido contemplado antes, né? Lá na MP 927, na MP 936, que chegou a ser convertida na Lei 14.020. Então, é um contexto muito mais amplo no qual está inserida a terceirização e daí várias outras matizes e nuances, né, vão surgindo também em relação a esse tema. A terceirização, aliás, o vocábulo terceirização é um neologismo, né, que decorre da própria ciência da administração, criado no âmbito da ciência da administração e que visa focar nessa presença de um terceiro em uma relação que tradicionalmente tem de um lado o empregado, de outro lado o empregador, né? Na terceirização, essa estrutura não se mantém. Se nós fôssemos representar essa relação do ponto de vista gráfico, né, nós teríamos quase que um triângulo, né, em que cada um desses vértices são ocupados, respectivamente, pelo tomador dos serviços, pelo prestador dos serviços e pelo próprio trabalhador, né? A administração pública, em regra, figura como tomadora dos serviços, por óbvio, né, e não há qualquer restrição nesse sentido. E quanto à origem da terceirização, o que há de mais curioso é que, embora vários autores associem, né, o início da terceirização ao próprio contrato de empreitada e de subempreitada, que tem previsão expressa também no âmbito da CLT, curiosamente, né, está disciplinado no âmbito do nosso Código Civil. Nosso Código Civil traz o contrato de empreitada, lá caracterizado como aquele em que o dono da obra transfere ao empreiteiro a realização de uma obra específica e traz as modalidades, né, da empreitada mista, quando o empreiteiro fornece material e mão de obra, e a empreitada de lavor, quando tão somente fornece a mão de obra, né, o que acaba gerando efeitos distintos até na garantia a ser prestada por esse empreiteiro. Mas a CLT também traz uma disciplina no que toca às obrigações trabalhistas, né, do empreiteiro e também prevendo a possibilidade desse empreiteiro transferir a um terceiro, né, ao subempreiteiro, a realização da obra. Então, diz lá que, a princípio, o dono da obra não tem responsabilidade trabalhista pelas verbas devidas e inadimplidas, né, pelo subempreiteiro, caso seja esse o responsável pela realização da obra, mas o empreiteiro, sim, como se beneficia diretamente da prestação dos serviços realizada pelo subempreiteiro, teria essa responsabilidade, né, assumiria essa responsabilidade. Ainda que de forma subsidiária, ou seja, se o subempreiteiro não efetuar o pagamento, subsidiariamente o empreiteiro teria essa responsabilidade. A OJ 191 da SDI, do TST, exclui, a princípio, a responsabilidade do dono da obra, salvo se ele for uma empresa construtora ou incorporadora, porque aí também obteria, né, esse benefício da atividade do subempreiteiro. Agora, embora nós tenhamos essa referência, há de se perceber que aí nós temos uma relação linear. Dono da obra, empreiteiro e subempreiteiro, né? O dono da obra contrata a realização da obra, o empreiteiro assume a realização da obra e a transfere a um subempreiteiro. Talvez não na sua totalidade, mas pelo menos partes, né, da realização dessa obra. Mas estamos diante de uma relação linear. E aí, a princípio, né, o primeiro grande experimento, né, da utilização da terceirização no nosso ordenamento decorre justamente da aplicação do decreto legislativo 267, que se refere à atuação da administração pública, quando no seu artigo 10 ele prevê que a administração pública deve prestar a sua atividade da forma mais descentralizada possível, né? E aí, a administração pública passa a se valer da terceirização, sobretudo naquelas que são as suas atividades meio, né, e desde que não haja subordinação direta desse trabalhador à administração. Aqui, eu vou fazer um pequeno parênteses, acredito que a gente vai ter oportunidade de tratar disso mais adiante, mas durante muito tempo nós não tivemos uma norma que regulamentasse de forma detalhada a terceirização no ordenamento pátrio.
Então, nós tivemos ali uma compilação, né, da jurisprudência, das decisões do TST quanto à matéria, consolidada na súmula 331 do TST. Né? E aí, dois dos itens dessa súmula, né, dizem respeito especificamente à terceirização na administração pública. E um dado relevante é que mesmo quando essa terceirização, né, apresenta algum tipo de ilicitude, né, como, por exemplo, a subordinação direta desse trabalhador à administração, recebendo ordens diretamente da administração na qualidade de tomadora dos serviços, ainda assim não se produzirá o efeito que normalmente se verifica no âmbito da iniciativa privada, né, que seria a formação do vínculo diretamente com a administração. Isso não é possível por força do princípio do concurso público. Né? Acho que a gente vai tratar disso mais adiante. Mas, a partir daí, fato é que ainda nesse primeiro ponto, nessa abordagem histórica, a terceirização ela se espraiou, né, para a iniciativa privada também e teve como principal hipótese de aplicação, né, o trabalho temporário, né, ou seja, a Lei 6019 de 74, que trouxe até uma exceção a essa regra geral que eu mencionei, permitindo a terceirização em atividade fim em algumas hipóteses, e também a possibilidade de se ter a terceirização, sobretudo em serviços de vigilância bancária e patrimonial. E aí, lógico, depois acabou-se tendo a utilização cada vez mais disseminada da terceirização. Né? E aí, as discussões referentes à licitude ou ilicitude da terceirização. Mas acho que o panorama geral do ponto de vista histórico, quanto à origem da terceirização, seriam essas as principais referências, e desde logo a administração pública tem aí um papel fundamental, né? Visando, digamos, uma maior eficiência, se concentraria naquelas que são as suas atividades fim e relegaria a iniciativa privada aquelas que seriam as suas atividades meio através da própria terceirização, a partir do advento do Decreto-Lei 200 de 67. Né? Acho que seria esse o panorama mais abrangente sobre o tema. Maravilha, Dani. E realmente, assim, as terceirizações na administração pública, elas são uma realidade intensa, né? Não só nos municípios, mas nos estados e na União Federal. É super comum terceirização, especialmente de atividades instrumentais, atividades de meio, até por conta de uma limitação histórica que foi colocada na própria súmula 331 do TST e na própria jurisprudência, na doutrina também. Que a gente vai falar um pouquinho disso depois, né? Porque tivemos aí novidades em relação a essa questão. Mas aí, fazendo até um gancho, você tocou nesse ponto, acho que no final, da licitude ou ilicitude, né, das terceirizações. Quais seriam os limites, as possibilidades, né, dessas terceirizações no âmbito da administração pública? Você já tocou num ponto que já começou a esquentar ali, falar um pouquinho da chá de meio, né, já mencionou a súmula 331 do TST, enfim, quais são os limites hoje? Porque a legislação não é muito clara, pelo menos não era, né? Até pouco tempo. Tivemos algumas reformas desde 2017 que mudaram um pouquinho o contexto. Mas sempre houve muita dúvida do que pode ser terceirizado, o que não pode, por que não, quais os parâmetros. E a gente sabe que tradicionalmente essa limitação de atividade de meio e não permissão para atividade de fim, até onde eu sei, Daniel, me corrija também se eu estiver errado, essa dicotomia ela foi basicamente cunhada na Justiça do Trabalho, né? Especialmente cristalizada pela súmula 331. Como é que, tradicionalmente, a gente vai falar da reforma trabalhista, a gente vai falar das decisões do Supremo, mas historicamente, tradicionalmente, nos últimos anos, como é que a gente tem aí o cenário doutrinário, jurisprudencial em relação às possibilidades e aos limites, né, da terceirização no âmbito da administração? Você acha que sintetizou com maestria, como sempre, né? Qual seria essa situação, né? Acho que é quase um monólogo, meu amigo. Eu sou dispensável aqui, né? Você aprendiz aqui, Dani. Já sintetizou muito bem essa situação. Mas o que eu salientaria é o seguinte: historicamente, né? Como nós não tínhamos uma norma específica disciplinando a terceirização, né, a não ser a Lei 6019 de 74, que eu mencionei aqui, que tratava do trabalho temporário e que permitia, excepcionalmente, a terceirização de atividade fim, em duas hipóteses excepcionais,
o que nós tínhamos cunhado pela própria jurisprudência do TST em relação à matéria e que acabou consubstanciando, se consubstanciando na súmula 331, é que a terceirização, para que fosse reputada lícita, ela deveria se dar apenas em atividade meio e sem subordinação direta, né, do trabalhador ao tomador dos serviços. Então, eu acho que a gente teria que, em primeiro lugar, compreender quais são as relações que se estabelecem no âmbito de uma terceirização, né? Porque entre esse trabalhador e o prestador de serviços, a empresa prestadora, né, terceirizada, efetivamente nós temos uma relação de emprego. Esse trabalhador tem uma relação de emprego, mas com a empresa terceirizada, com a empresa prestadora de serviços, né? Entre esse trabalhador e a tomadora, e aqui no que nos interessa, né, sobremaneira para essa live, seria a administração, nós temos uma mera relação de trabalho, né? Ou seja, qual seria a grande distinção? Seria uma relação não presidida pela subordinação. E entre a prestadora e a tomadora dos serviços, aí nós teríamos uma relação de índole civil mesmo, um contrato de prestação de serviços. Seria essa a lógica, né, que nós teríamos. Então, para que essa terceirização fosse considerada lícita, ela deveria se dar, aí do ponto de vista histórico, né, em atividade meio e sem subordinação do trabalhador à tomadora dos serviços. Seria isso. A súmula 331 captava essa ideia, né, e trazia 2 itens específicos referentes à administração pública, que, curiosamente, foram os únicos, digamos assim, mantidos, né, ou reputados constitucionais no recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Tivemos uma ADPF e um recurso extraordinário versando sobre essa matéria. Mas, basicamente, né, quais seriam os limites, então, para a terceirização no âmbito da administração pública? Esses limites que eu já mencionei aqui, que se aplicariam tanto à administração pública quanto à utilização da terceirização no setor privado, né? Com ainda 2 peculiaridades. Quais seriam as 2 peculiaridades inerentes à administração? A primeira delas, né, ainda que na prática houvesse essa subordinação direta do trabalhador com a administração, e aí nós já teríamos uma terceirização ilícita, né? E para que ela fosse lícita, historicamente, deveria se dar em atividade meio e sem subordinação. Então, se nós tivéssemos aí uma terceirização ilícita, numa hipótese como essa, nós não teríamos o vínculo formado diretamente com a administração. Ao passo que na iniciativa privada, se houvesse essa subordinação direta com o tomador, se estabeleceria o vínculo diretamente com esse tomador. Ele deixaria de ser subsidiariamente responsável pelas verbas trabalhistas e se tornaria solidariamente responsável pelo pagamento dessas verbas, né? Com a administração, isso não ocorreria por força da vedação consistente no próprio princípio do concurso público, né? O vínculo com a administração se dá, pelo menos no que toca ao regime de pessoal, mediante a realização de concurso público em regra. E a outra peculiaridade é que ainda que a empresa prestadora de serviços não pagasse, né, as verbas trabalhistas devidas a esse trabalhador, a administração pública teria, sim, uma responsabilidade patrimonial, né? Ela teria essa responsabilidade subsidiária, ainda que numa modalidade de terceirização lícita, então ela seria responsável, mas esse pagamento não decorreria do mero inadimplemento por parte do prestador de serviços, né? Para que esse pagamento fosse feito pela administração, dois fatores ou 2 requisitos deveriam estar presentes, né? O não pagamento dessas verbas, o inadimplemento pelo prestador dos serviços, pela empresa terceirizada, mas também uma ausência de fiscalização por parte da administração no que toca ao cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato, né? Então, é como se a administração pública fosse, digamos assim, responsabilizada pelo inadimplemento do prestador, mas também por uma espécie de culpa em vigilando, porque não atuou de forma diligente na fiscalização do próprio contrato. Então, para a atuação da administração e para que a administração pudesse se resguardar de forma ampla em relação a uma terceirização, o que deveria ser observado? Que a terceirização se desse em relação à atividade meio, sem subordinação direta do trabalhador à administração na qualidade de tomadora, e que ela fiscalizasse
o cumprimento das obrigações decorrentes desse contrato, né? Para que isso aí nos termos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos mesmo, da 8666, né? Para evitar essa eventual responsabilidade, ainda que subsidiária, numa hipótese de terceirização lícita posterior, decorrente da inadimplência da própria empresa prestadora dos serviços, né, da empresa terceirizada. Então, eu acho que assim a gente delineia o que se esperava da terceirização anteriormente. E seria possível a terceirização em atividade fim nas hipóteses de trabalho temporário, mas aí já muito voltados à iniciativa privada, não propriamente à terceirização. Quais eram as hipóteses, né, previstas na Lei 6019, que foram alteradas pela reforma trabalhista, como a gente vai pontuar mais adiante? Aumento extraordinário dos serviços e necessidade transitória de substituição de pessoal permanente. Qual foi a grande questão? A grande questão é que com a reforma trabalhista, sem querer dar spoiler, né, a reforma trabalhista alterou essas hipóteses de cabimento e substituiu, de utilização no trabalho temporário, e substituiu o aumento extraordinário dos serviços por necessidade complementar dos serviços. E aí, a própria Lei 6019 de 74 passou a ser chamada de Lei de Terceirizações, né, ao invés de Lei do Trabalho Temporário, e nós tivemos toda essa discussão que nós vamos poder tratar, acredito eu, um pouquinho mais adiante. Maravilha. E Dani, legal esse panorama que você traz, porque eu me recordo que o próprio TST ele alterou a redação da sua súmula, do seu enunciado 331, para ficar muito claro ali no texto que essa responsabilidade subsidiária do poder público se daria na hipótese de omissão na fiscalização da empresa terceirizada no cumprimento dos encargos trabalhistas, como você salientou. Isso ficou muito claro depois de uma alteração que veio por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou constitucional o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que diz que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é da contratada, né, não é do poder público, e que o poder público e os empregados da contratada não teriam essa relação e, portanto, essa responsabilidade a priori não seria colocada na Lei de Licitações. Mas haveria essa responsabilidade, como disse o Supremo, e o enunciado 331 depois foi atualizado para ficar claro, haveria essa responsabilidade se o poder público fosse omisso. E aí eu me lembro, Dani, que uma saída, digamos assim, uma das saídas, né, para o poder público se defender, digamos, dessa provável e eventual responsabilidade, foi justamente uma alteração na Lei de Licitações para criar como um requisito de habilitação nos certames a regularidade trabalhista, né? Então, com medo até dessa responsabilização, ficou mais ali claro o dever do poder público, já era um dever, mas assim, ficou mais latente ali o dever de fiscalizar as contratadas terceirizadas, e um dos caminhos foi a certidão negativa de débito trabalhista, a CNDT, teoricamente demonstraria que aquela empresa estaria em dia com as suas obrigações, apesar de ser uma certidão que não traz uma garantia, digamos, completa, porque pode ser absoluta, porque a empresa pode não estar pagando ali alguns encargos trabalhistas e não teve ainda alguma condenação no seu trabalho, e aí a certidão não vai eventualmente identificar esses problemas. Mas era alguma garantia. E uma outra questão, Dani, que a gente aqui no direito administrativo sempre coloca para pensar, é que assim, essa distinção da atividade de meio e atividade de fim sempre foi uma distinção, né, mencionada, consagrada, e sem também dar spoiler, a gente vai falar da discussão agora mais atual da reforma trabalhista e do Supremo, mas a verdade é que no campo doutrinário, alguns autores do direito administrativo já traziam alguns questionamentos dizendo, olha, pode até ser uma distinção válida, pode ser uma regra geral, mas alguns autores ponderam o seguinte, olha, o fato é que a própria Constituição Federal permite, digamos assim, terceirização em sentido amplo, no sentido de você transferir uma atividade do Estado para uma empresa privada, de atividade fim. O que acontece normalmente numa concessão de serviço público, numa permissão de serviço público é uma atividade fim do poder público e a Constituição Federal permite que ela seja delegada, transferida, a execução, né, seja delegada para uma empresa privada ou para a pessoa física.
no caso da permissão do serviço público, até mesmo para a pessoa física. E aí o questionamento era esse, olha, a atividade fim não pode terceirizar? Mais ou menos, tem lá o serviço público que pode ser transferido. Tudo bem, não é a terceirização tradicional, talvez, que a gente esteja pensando, não é a terceirização da Lei 866 que a gente está acostumado a estudar, mas existem atividades finalísticas que o Estado transfere para a iniciativa privada, a execução, e isso é tolerado, inclusive previsto no texto constitucional. Então já havia esses questionamentos. E aí, Dani, fazendo já o gancho, como é que ficou essa dicotomia, atividade fim, atividade meio, para não possibilitar a terceirização, se for atividade fim, ou para viabilizar a terceirização, se for atividade meio? Como é que ficou essa dicotomia com as reformas lá de 2017? Ela ficou em pé? E na sequência, né, se você quiser já emendar também, como é que o Supremo Tribunal Federal se posicionou? Né? Porque a gente tem alguns precedentes importantes. Sim, na verdade, né, essa distinção entre atividade meio e atividade fim pareceu já estar melhor delineada anteriormente, né? Hoje parece que esses limites se tornam cada vez mais fluidos, né? E aí falo em relação à terceirização como um todo, né? Tanto que nessas decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu já vou mencionar aqui na sequência, até coloquei aqui em destaque as respectivas emendas para poder trazer a discussão à baila, né, focar na visão que o STF desenvolveu em relação ao tema. Essa distinção, ela foi, digamos assim, erodindo, né, no decorrer do tempo. Né? Acho que antes nós tínhamos algo bem delimitado, principalmente na iniciativa privada. Né? Então, por exemplo, serviços de limpeza, vigilância patrimonial, copeiragem, eram considerados como atividade meio, né? Não havia qualquer questionamento quanto a isso. A própria súmula 331 do TST já abarcava essas hipóteses, né? Já focava nessas hipóteses. Tanto que originalmente ela tinha 4 itens e depois foram acrescidos os itens 5 e 6, sendo que o item 5 é esse que trata justamente da possibilidade de responsabilização da administração pública apenas quando houvesse essa falha, né, digamos assim, na fiscalização do próprio contrato, né, na fiscalização do próprio contrato. Então, nós tivemos essas nuances, né, sendo construídas no decorrer do tempo. Esses limites, né, acabaram, sobretudo, digamos assim, num passado mais recente, né, se tornando mais fluidos, né, me parece. Né, me parece que isso de fato ocorreu. Mas eu diria o seguinte, né, acho que o grande ponto de virada foi justamente o advento da reforma trabalhista, né? E aí eu saliento as alterações que foram introduzidas no âmbito da própria lei 6019 de 74, né? Porque se alterou a própria concepção que se tinha do próprio trabalho temporário, que era, a princípio, a única hipótese de caráter excepcional de terceirização em atividade fim. Né? Então, o próprio artigo 2º dessa norma, né, passou a ostentar diferente redação e passou a prever assim, trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Né? Antes nós tínhamos um aumento extraordinário de serviços. E aí, colocando em termos bem simples, né, o que vem a ser a necessidade ou a demanda complementar de serviços? Né? A princípio, tudo. Né? Então, a princípio, tudo se enquadra nessa categoria. Né? E aí, de lei do trabalho temporário, nós passamos a ter uma lei de terceirizações. Ela passou, assim, a ser denominada. Né? O artigo 4º dessa lei também passou a qualificar o que vem a ser a empresa de trabalho temporário e indicou que o escopo dessa empresa era, de fato, colocar trabalhadores à disposição de uma tomadora durante determinado período de tempo. Né? Foi introduzido o artigo 4º-A, né, que falava que a prestação de serviços a terceiro se caracteriza tanto pela transferência, né, da atividade meio quanto da atividade principal. Né, consagrou a possibilidade também de transferência da atividade principal.
Então, hoje, né, o que nós vivenciamos é por força de determinação de lei e também do posicionamento que o próprio Supremo Tribunal Federal acabou adotando em relação à matéria, é de fato a licitude em atividade fim. Né? A possibilidade, a licitude da terceirização em atividade fim, né? Melhor dizendo. Nós tivemos 2 julgamentos que foram emblemáticos em relação a esse tema. Né? Tivemos especificamente, né, uma DPF, que foi a DPF 324 do Distrito Federal, né? E lá se destacou, né, que ao amparo dos próprios princípios, né, da livre iniciativa, da livre concorrência, né, deve-se assegurar aos agentes econômicos uma maior mobilidade e maleabilidade na sua atuação, né, e que a terceirização em si não traz necessariamente uma precarização das relações de trabalho. Lógico que o fundamento é essa suposta existência de um vínculo, de uma relação de emprego entre o trabalhador que é colocado à disposição da tomadora com a prestadora de serviços. Né? Então, se considera que essa terceirização não teria ou não caracterizaria por si só uma precarização das relações de trabalho. Né? Agora, o principal julgado, né, em relação a essa matéria foi justamente o recurso extraordinário 958.252, né? O relator foi o ministro Luiz Fux, né? E aí ele diz expressamente que a distinção entre atividade meio e atividade fim se verifica em uma distinção artificial, né? Levando em consideração os novos meios de produção e as características do próprio mercado de trabalho, que muitas vezes se torna difícil fazer essa separação. Né? Eu me lembro sempre do professor Maurício Godinho, né, que chegou a cunhar 2 teorias específicas para fins de caracterização da subordinação no que toca à relação de emprego, como requisito da relação de emprego, justamente por força dessa dificuldade. Né? Se dizia que a subordinação que caracteriza a relação de emprego era uma subordinação jurídica, porque o contrato de trabalho, ainda que seja um contrato realidade e dispense, portanto, qualquer formalização, né? Basta que na prática nós tenhamos ali a prestação de serviço por uma pessoa física com pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, né? Essa subordinação é jurídica porque é o contrato de trabalho, um instrumento jurídico que permite ao empregador apreender aquela prestação de serviços que é desempenhada pelo empregado, né? Então seria uma subordinação jurídica. Mas o professor Maurício Godinho disse assim, olha, nós temos situações limítrofes em que a subordinação jurídica não é suficiente, porque nós não temos aquela relação clássica em que o empregado presta serviços mediante ordens diretas do empregador. Né? Os sistemas de controle são diversos. Então, ele criou a chamada subordinação objetiva e a subordinação estrutural. Então, ele diz assim, olha, toda atividade que se inserir no objetivo da empresa, né, naquela que é a sua atividade fim, caracteriza uma modalidade de subordinação e, portanto, redundará no reconhecimento de relação de emprego. Isso é subordinação objetiva. Só que isso não alcançou, né, todos os segmentos. Por exemplo, no setor de telecomunicações, né, as empresas de telecomunicações terceirizavam o serviço de manutenção dos cabos telefônicos. Né? E aí, quando aquele IRLA, né, aquele instalador reparador de rede, propunha uma reclamação trabalhista, colocando no polo passivo tanto a empresa prestadora de serviços quanto a empresa de telefonia dizia o seguinte, olha, não, mesmo à luz da subordinação objetiva, a manutenção dos cabos é uma atividade meio, porque a minha atividade fim reside na prestação de serviços de telefonia. A mera manutenção é atividade meio. E aí ele disse, não, então preciso de uma outra teoria. Criou lá a subordinação estrutural. Disse o seguinte, olha, toda atividade que se inserir na estrutura da empresa caracteriza a modalidade de subordinação e, consequentemente, se poderá reconhecer a existência de um vínculo de emprego. Né? Só que essas teorias também acabam meio que sofrendo um duro golpe, né? Pela própria redação que foi atribuída aos artigos 2º e 4º e 4º-A da Lei 6019 de 74 pela Reforma Trabalhista e por essa concepção trazida pelo STF. E aí, voltando ao julgado, o ministro Luiz Fux disse que essa distinção hoje entre atividade meio e atividade fim, ela é artificial,
né, ela em nada contribui, né, para o estímulo que se busca conferir à atividade econômica como um todo, e que a terceirização tem efeitos benéficos. Né? Por quê? Porque ela cria novos postos de trabalho, ela gera novas possibilidades econômicas e ela evita o turnover, né? Que é uma expressão muito utilizada, sobretudo no segmento de recursos humanos, para fazer alusão a essa necessidade de rotatividade de mão de obra. Né? Então, eliminaria também essa necessidade, né, de uma substituição constante de mão de obra, porque a empresa terceirizada é que ficaria responsável pela gestão dessa mão de obra. Então, eu acho que a gente tem uma verdadeira alteração de paradigmas em que hoje a terceirização é lícita, sim, na atividade fim, por força dessa ampliação que foi realizada pela reforma trabalhista a partir da alteração do que previa a Lei 6019 de 74 e das hipóteses de cabimento do trabalho temporário. Acho que isso abre um novo horizonte, né? Tanto para a administração pública quanto para a iniciativa privada. Lógico que eu acredito que aquelas funções típicas de Estado, né, não poderão ser relegadas à iniciativa privada. Né? Então, segurança pública, né? Quer dizer, agora, em relação a determinados serviços, como você bem destacou, né, ou atividades que a administração até desempenha de forma concorrencial, né, que permite também que a iniciativa privada atue, como, por exemplo, o próprio setor educacional, né, me parece que a gente tem aí um novo panorama ou novas possibilidades para a disseminação e utilização da terceirização de forma lícita, ainda que em atividade fim. Né? Exatamente. E você sabe, Dani, que depois que veio a reforma trabalhista, a polêmica esquentou ainda mais sobre essa questão da terceirização de atividade fim, porque realmente a legislação abriu essa possibilidade, mas ainda havia e há, né, muita discussão. E aí o Supremo Tribunal Federal, teoricamente, bate o martelo, descendo do plenário, né? Então, olha, o Supremo bateu o martelo. Até a segunda ordem pode terceirizar agora, atividade fim, atividade de meio. A súmula 331, ela não terá mais a sua eficácia por conta da decisão do Supremo. E aí vem um capítulo novo, porque você sabe que a gente tem a nova lei de licitações, né? E eu fiquei acompanhando o PL 4253, 2020, e a nova lei, enfim, faz parte da minha disciplina. E aí, a surpresa, Dani, olha o que acontece. Na nova lei, o artigo 48 da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações que nasceu no dia da mentira, no dia 1º de abril, mas não é de verdade. O artigo 48, acho que vai trazer aí um capítulo novo, porque até então, olha, pode terceirizar chá de frente, chá de meio. O STF bateu o martelo. Aí vem o artigo 48 da nova lei agora e diz o seguinte: poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado, havia algumas vedações. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direto ou indiretamente o objeto contratado, fixar salário inferior ao definido em lei ou ato normativo, parece até redundante, claro que não poderia, estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado, definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários pagos, etc, etc. Assim, mas se você pega lá o artigo 48 da nova lei, poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão público ou da entidade administrativa. Se a gente pega aquela literalidade, parece que o legislador volta àquele tema dizendo, olha, só pode terceirizar atividade de meio, não pode terceirizar atividade de fim. E aí eu acho que isso já vai gerar polêmica. Eu estava outro dia falando sobre esse tema numa aula, e eu falei, gente, olha, pela literalidade aqui, eu falei da reforma trabalhista, eu falei da decisão do Supremo, eu falei, gente, pela nova redação do artigo 48 da nova lei de licitações, pela literalidade dá a entender que não pode terceirizar atividade de fim. O problema é que o Supremo já disse que pode, decisão do plenário. Tudo bem, disse com base na legislação, talvez específica lá da reforma trabalhista, etc. Mas o Supremo disse que essa, como você bem pontuou, Dani, essa distinção é uma distinção muitas vezes artificial. Né? Mas o fato é que a nova lei aqui, ela dá um passo lá, digamos, passo atrás, no sentido de
de ser um A retrocesso. evolução histórica Da da evolução, matéria. exatamente. Como a gente foi pontuando ao longo da live, foi havendo uma erosão cada vez maior dessa dicotomia, até chegar a uma decisão do Supremo plenário dizendo, olha, não existe mais essa, não é mais válida essa distinção para fins de terceirização. Aí a lei fala, não, peraí, é válida assim, vamos dialogar aqui de novo, vamos voltar a debater esse assunto. É como se fosse mais ou menos uma chamada do legislador para voltar a debater esse assunto. Esse assunto nunca vai sair de moda, Dani, nunca vai sair de moda. Então, acho que já tem alguns desafios para a interpretação do artigo 48 da nova lei de licitações aí pela frente. Eu já estou levantando algumas questões em relação ao artigo 48, mas o fato é que vamos ver como é que vai ser interpretado, né, esse dispositivo da nova lei de licitações. Mas até ele, o dia 1º de abril, quando veio a nova lei de licitações, realmente o Supremo bateu o martelo e aí realmente a atividade fim poderia ser terceirizada e não só a chá de e-mail. E o mais curioso, se me permite só fazer aqui um rápido à parte, é que nessa mesma decisão, nesse recurso extraordinário, né, que virou até tema de repercussão geral, né, o tema de repercussão geral 725 lá do Supremo Tribunal Federal, o curioso é que na própria ementa ficou destacada a inconstitucionalidade da súmula 331. Inconstitucionalidade da súmula 331. E só 2 itens dessa súmula foram reputados constitucionais e mantidos. Justamente os itens 2 e 5 que tratam da questão referente à administração pública, né? Quer dizer, tudo aquilo que estava disciplinado em relação à necessidade da terceirização ser realizada apenas em atividade meio, sem subordinação, etc., isso em tese caiu por terra, né? O que permaneceu dessa súmula? Permaneceu lá que mesmo que haja uma violação, uma subordinação direta entre o trabalhador e o tomador dos serviços, se for a administração pública não haverá vínculo, né? Tá lá expresso, isso expresso, e que a administração pública só tem uma responsabilidade digamos assim, patrimonial, né, só vai arcar com aquelas verbas devidas e não pagas, inadimplidas pelo prestador de serviço, se efetivamente violar o seu dever de fiscalização do contrato, né? Quer dizer, se atuar meio que como ali com uma culpa invigilando, digamos assim. Né? Caso contrário, a mera inadimplência não vai ensejar esse dever de arcar com esses valores por parte da administração pública na qualidade de tomadora. Então, é algo emblemático, né? Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal vai adiante e, de certa forma, resguarda a atuação da administração pública, porque agora, em tese, é possível a terceirização em atividade fim, ela é reputada lícita. A administração pública ainda tem a garantia do não reconhecimento de vínculo, por força, na qualidade de tomadora, por força do princípio do concurso público, e que só será responsabilizada de forma patrimonial se não fiscalizar o contrato. Quer dizer, parece que se forma, digamos assim, o cenário ideal para permitir que a administração pública preste a sua atividade de forma mais descentralizada possível, né? Aí sim vem o artigo 48 da nova lei, né, e parece dar, digamos assim, um passo atrás, né, ou puxar, digamos assim, um freio de arrumação, né, para dizer assim, né, há limites, né, até onde pode se ir, né? E aí, de fato, a gente ainda tem aí um certo grau de incerteza, e eu acredito que a questão retorne à discussão, que esse seja um tema recorrente, que sempre esteja à baila, na ordem do dia, por conta justamente disso, né? Qual será a interpretação desse dispositivo, né? Ele fala ali, de todo modo, tem aqui uma questão interessante, que é o fato dele reproduzir uma expressão utilizada pela própria lei 6019 de 74, né? Ao se referir à atividade, exatamente, porque ele fala em atividades acessórias e instrumentais, mas se refere a complementares. Então, me parece que o maior leque de possibilidade vai decorrer do grau de abertura ou da interpretação que se conferir a essa interpretação no que toca à atuação da administração pública, né? Me parece que esse vai ser o X da questão. Maravilha. E só registrar aqui, a Giovana Porchera está assistindo, ela está comentando, a Giovana é procuradora do município, é minha grande amiga do meu concurso, aprovada lá comigo em 2001, a gente tomou posse junto em 2002, e ela trabalhou muito tempo na especializada trabalhista da Procuradoria,
e já há algum tempo trabalha na especializada de pessoal, que é a parte que trata mais dos servidores estatutários. Então ela estava aqui brincando o seguinte, ó, só falta o TST incorporar essa decisão do Supremo, porque realmente na prática a gente continua apanhando muito lá no seu trabalho. Realmente, tem muita gente, tem muita coisa para avançar ainda. E a Bruna comenta aqui, eu não estou conseguindo ver todos os comentários, eu estou vendo aqui a Bruna, ela fala das OS, aí das terceirizações via organizações sociais e que eventualmente o poder público é condenado, responsabilizado subsidiariamente por encargos trabalhistas, mas eu acho a lógica é mais ou menos a mesma, né, da A terceirização, mesma. né, eventualmente a responsabilidade subsidiária por ausência de fiscalização. Muda o prestador, mas não muda a lógica, né? A Isso. estrutura no que toca a essa relação. Né? Só fazendo um primeiro à parte, né? Eu diria o seguinte, né? Eu não posso afirmar isso categoricamente, mas eu acho que o TST tende cada vez mais também a adotar uma lógica distinta, né, no que toca a esses institutos que se inseririam dentro dessa lógica de de flexibilização, para alguns de precarização, né, das relações de trabalho. Por que eu digo isso? É lógico que é uma questão que suscita uma série de discussões e até paixões, né, sem sombra de dúvida. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, há um outro tema, né, sem querer tergiversar, que é muito discutido hoje, que é a questão da uberização. Né? E aí eu me refiro à uberização não propriamente como a relação do motorista parceiro com a Uber. Né? É que a Uber foi a primeira a prestar serviços através de aplicativos e ela serve como um arquétipo para todas as modalidades de prestação de serviços dessa natureza. Né? E a gente vislumbra realmente uma tendência do STF, do TST, e eu diria, né, que da maior parte dos tribunais, no sentido de reconhecer que não há vínculo, né, entre aquele trabalhador que utiliza a plataforma, né, e a plataforma em si. Né, se coloca como uma modalidade, né, de sharing economy, né, de economia compartilhada, né, em que há ali, de fato, um compartilhamento de resultados, né, entre o motorista parceiro, o entregador, o que quer que seja, dependendo da modalidade de serviço ofertado, né, e a própria plataforma. Né. Lógico que nós temos aí posições em contrário, né, sustentando que há, de fato, ali uma subordinação, fazendo distinção entre o que seria uma plataforma exploradora e uma plataforma facilitadora. Então, por exemplo, foi proferida uma decisão, se eu não me engano, pela segunda vara do trabalho de Campinas, tá? Vinculada ao TRT da 15ª região, né? Campinas e interior, que disse o seguinte, olha, a Uber, ela direciona como deve se dar a prestação dos serviços, né? Ela define a tarifa, o cliente não tem a possibilidade de escolher o veículo, o motorista não tem a possibilidade de negociar preço. Então, nesse sentido, seria uma plataforma exploradora. Já o Airbnb, por exemplo, apenas aproxima as partes que querem celebrar ali a alocação, ainda que por temporada, né? Então, seria uma plataforma facilitadora. E, nesse sentido, não haveria de se falar de subordinação. Mas a tese que tem prevalecido, e aí eu digo, até no âmbito do próprio TST, é no sentido de que não há vínculo, levando em consideração outros fatores, por exemplo, né, em relação ao Uber propriamente. O motorista tem flexibilidade para trabalhar quando deseja, né, ele pode recusar corridas, ele pode, digamos assim, direcionar o trajeto que ele deseja percorrer, né? Então, por essa, né, direcionar pelo menos a rota que ele deseja cumprir, só pegar corridas naquela direção. Então, por força de tudo isso, né, nós teríamos aí uma descaracterização dessa subordinação. E o TST tem reconhecido isso nas suas decisões. Então, eu acho bem possível que gradativamente também se forme uma nova posição no TST também com relação à terceirização. Pode ser que eu me engane e pode ser que o TST utilize ali, digamos assim, um ponto de resistência, né, tendo em vista que os próprios itens da sua súmula foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu vislumbro como uma tendência. O trabalho intermitente, né, em que há vínculo, mas a prestação de serviços se dá
em momentos, né, digamos assim, segundo a conveniência do próprio empregador, o empregado não tem uma garantia de quando vai ser convocado, né, e de que renda vai auferir mensalmente, porque ele pode ser chamado hoje e posteriormente só daqui a 6 meses. Então, eu acho que são tendências que estão pululando no nosso ordenamento e que levam, sim, a uma flexibilização das relações de trabalho como um todo. Não a uma desregulamentação, né, porque nós temos norma, mas a uma flexibilização da norma hoje existente que regula essas relações, né? Maravilha, Dani. Fechamos aqui com chave de ouro. Você é muito didático. Para um comentário final, muito elegante, hein? Gostei da cor da camisa aí. Eu esqueci de comentar isso no início. É uma elegância na vestimenta, uma elegância na fala, didático. Poxa, deu um show aí falando sobre terceirização. Muito obrigado, meu amigo. Isso é tudo, isso se deve exclusivamente à sua gentileza, que a gente combinou, né? A gente quase combinou na cor. Quase de acordo, exatamente. Então, quase combinou na cor, a gente não sabia, mas quase combinou, né? Enfim, meu amigo, eu só me esforço para estar um pouco à sua altura, né? Porque atingir o seu patamar é muito difícil, né, meu caro? Então, eu quero te agradecer, sobretudo pela generosidade, é motivo de honra e grande satisfação. Em primeiro lugar, esse reencontro que essa live nos permitiu, né? Uma saudade enorme dos nossos bate-papos, dos nossos cafés, né? Então, enfim, espero que em breve possamos estar reunidos presencialmente de novo, né? Mas, enfim, enquanto isso não é possível, pelo menos as lives, as reuniões remotas, né? Digamos assim, encurtam as distâncias, né? Não tem aquele calor humano com que nós estamos acostumados, mas pelo menos encurta um pouquinho as distâncias. Então, quero agradecer, sobretudo, por ter a oportunidade de fazer parte de um projeto de uma casa que eu tanto admiro, que é a Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro. Tenho bons amigos na instituição, né? Sei da seriedade do trabalho que a Procuradoria realiza, né? Eu costumo brincar que eu digo assim, a Procuradoria ela não representa exclusivamente o ente público, né? Naquela distinção clássica entre interesse público primário e secundário, né? A Procuradoria ela zela pelo meu, pelo seu, pelo nosso interesse, né? Então, é uma função primordial e para mim é motivo de júbilo, de alegria e de muito orgulho ter a oportunidade de participar desse projeto. Sempre que desejar, estou à tua inteira disposição, meu amigo. E é uma honra, é uma satisfação, só tenho a agradecer e espero que esses breves comentários tenham servido para lançar luz, né, sobre algumas dessas questões que tanto impactam no mercado de trabalho e que geram perplexidade no âmbito do direito do trabalho, né? Eu costumo dizer o seguinte, o grande traço característico do nosso direito do trabalho é que ele obedece quase que à ótica do tudo ou nada, né? Então, ou o trabalhador é empregado e tem todos os direitos, ou ele é trabalhador autônomo e nenhum direito lhe é reconhecido, né? E cada vez mais nós temos situações intermediárias, né, que nos são impostas por novas formas de produção, né? Em relação ao trabalho intermitente, houve uma escolha do legislador, mas a gente tem os limites da terceirização, a gente tem a uberização, né? A gente tem, por exemplo, o teletrabalho, né? Porque a nossa legislação também, a partir do artigo 75A, a reforma trabalhista disciplinou o teletrabalho, mas não especificou se a modalidade de trabalho subordinado ou não, ao contrário, por exemplo, do Código de Trabalho de Portugal, que caracteriza como trabalho subordinado. No nosso caso, vai depender da verificação das características do vínculo ou não, no caso concreto. Então, acho que nós temos aí muitos desafios em relação à terceirização, sobretudo no âmbito da administração pública. Esses desafios aí são maiores, como você pontuou, até pelo advento da nova lei aí de licitações, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, quem sabe nos impactam e motivam uma nova live sobre esse tema, né? Olha eu aí já me convidando. De toda forma, obrigado, meu amigo, e um grande abraço, espero vê-lo em breve. Obrigado, professor Daniel. Quero dizer que foi sensacional, e eu não estou falando isso pela amizade, quando eu te elogio de coração, eu tenho admiração profunda pelo seu trabalho, como eu falei no início, e acho que todos puderam perceber um pouquinho aí da sua qualidade, da sua competência, todos aqui elogiando bastante a live, o feedback foi
excelente, e acho que não poderia ser diferente. Você foi muito didático, como ele é peculiar, né? Você tem uma didática incrível, fala muito bem, e os temas foram tratados de maneira muito racional. Então, acho que foi uma live muito instrutiva. Para mim, certamente, também, eu aprendi bastante aqui ouvindo você, e muito obrigado, meu amigo. A gente vai estar sempre com as portas abertas. Já tem vários temas aqui para a gente pensar na frente, teletrabalho, trabalho em novas tecnologias, como é que ficam essas relações, a uberização mesmo. Tem muita coisa interessante para falar e eu acho que a gente não vai faltar oportunidade para a gente se reencontrar, ainda que virtualmente, nas lives da PGM. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua brilhante palestra aqui online e quero agradecer a todos e a todas que assistiram também a nossa live. Eu peço desculpas para aqueles que eu não pude responder, eu vi que foram os comentários, vários os comentários, muitos elogios, alguns questionamentos sobre o tema. Eu tentei pensar aí alguns questionamentos no final, mas a gente tem um limite de tempo também, né? No Instagram não tem jeito, gente. Então peço mil desculpas para aqueles que eu não pude ali atender de maneira mais personalizada, mas eu quero agradecer, né, de coração, o carinho de todos vocês que têm acompanhado essas lives da PGM. Lembrando, todas as quartas-feiras, às 5 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Instagram. E que essas lives ficam gravadas e postadas no canal da PGM no YouTube. Tá bom? Então, para quem quiser rever essa live, está lá no YouTube. Para quem ainda não viu, podem convidar os amigos, as amigas para assistirem também lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, professor Daniel. Um grande abraço, beijo para a família, fique com Deus e até a nossa próxima live, o nosso próximo reencontro. Muitíssimo obrigado, obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e cuidem-se bem. Tenho certeza que em breve estaremos juntos presencialmente novamente. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, abraço. Tchau, tchau.